Mas depois de Jesus ter curado e restaurado essas 3 famílias, Jesus, ele pega e leva eles, sabe para onde? Para a casa dele, para o povo dele, para a cidade dele, para o meio da família dele. Jesus, ele pega e, vamos ler no capítulo 6 agora, né? Porque depois que Jesus fez tudo aquilo no capítulo 5, olha o que diz o capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus chama os apóstolos, depois de ele ter libertado 3 famílias. Ele leva os apóstolos para a sua própria cidade, para o meio dos seus. E a gente descobre que a família de Jesus era complicada, né? Se Jesus restaurou 3 famílias, e a família dele? Os irmãos dele diziam para ele assim, ó, se você quer mostrar-se ao mundo, revela-te de uma vez. Diz o apóstolo João que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ele era complicadíssimo na sua casa. Isso é um paradoxo, né? Porque uma das críticas que pode se fazer é dizer, ué, o líder, o profeta, ele tem problema na própria casa e está curando a casa dos outros. Não é isso? Então, eu creio que propositalmente, depois de Jesus restaurar 3 famílias, ele chama os discípulos e eles vão lá para a cidade dele, para que os discípulos descubram que existem alguns paradoxos, algumas contradições dentro do ministério, que as coisas não são assim tão ideais, né? Porque às vezes nós idealizamos, mas existem dificuldades, e Jesus, ele passou por todas essas para nos ensinar também. E o primeiro paradoxo, quando Jesus vai para a sua própria cidade, está no versículo 2, porque diz assim, que quando ele começou a ensinar na sinagoga, muitos dos que ouviam ficaram admirados. É assim que está na versão dos irmãos? Ficaram admirados. E daí começaram a dizer o quê? De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada? Que milagres são estes? Não é este o carpinteiro, filho da Dona Maria, irmão do Tiago, José, Judas, Simão? Citam todos os irmãos de Jesus aqui, que eram 4 irmãos e algumas irmãs que conviviam na infância e adolescência e juventude de Jesus, que Jesus só começou o seu ministério com 30 anos. Eles conheciam os irmãos de Jesus, eles conheciam as irmãs de Jesus, eles conheciam José, que era carpinteiro, Maria, a mulher lá da cidade, e eles diziam, mas esse cara aí que a gente viu jogando bolinha de gude, que viu chutando bola na rua, agora ele está aqui pregando, quem lhe deu tanta sabedoria? E no final do versículo 3 diz, ficaram escandalizados. Então, o primeiro paradoxo envolvido no ministério é admiração, de onde lhe veio tanta sabedoria, e escândalo, escandalização.
Eles se escandalizavam. Mas não é possível que este cara está fazendo tudo isso. E como é comum isso no ministério, irmãos? Como é comum. Eu, quando fui chamado para o ministério, muitos diziam, mas o Ismael, não é possível. Ele não é o filho do seu Aníbal, né? Um homem tão simples, carpinteiro. Da dona Margarida. A dona Margarida não é aquela que era faxineira e depois foi servir cafezinho lá. O Aníbal estudou só o primário e a Margarida quase não estudou também. E ele, esse Ismael aí, não é aquele cara tímido, envergonhado, né? Ele mal consegue falar. Isso é muito comum. A Bíblia diz, inclusive, que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, os entendidos. E Jesus demonstra isso. E muitas vezes acontece das pessoas se escandalizarem quando de repente no seio da igreja se levanta um líder inesperado, um líder que ninguém imaginava, né? E daí ficam admirados, mas não ficam felizes. Por quê? Porque há no coração do homem um senso de competitividade, né? Seminarista sofre muito, porque o seminarista normalmente ele está com a corda toda, né? Iniciando, né? E com sonhos e projetos. E o pastor da igreja já está assim pensando quando que ele vai se aposentar, né? Então ele já está, enquanto um está acelerando, o outro já está pisando no freio. E daí aquele que está se destacando como seminarista, às vezes aparece como uma ameaça ao pastor, né? Pastor, olha, nossa, esse cara aí, daqui a pouco está pregando melhor do que eu, está visitando melhor do que eu, está sendo admirado mais do que eu, está sendo amado pela igreja mais do que eu. E aquilo que deveria ser objeto de alegria, torna-se medo, insegurança. E Jesus recebeu tudo isso na sua convivência com os seus, porque existem paradoxos dentro do ministério. Então, no versículo 2 diz assim, ficaram admirados, e no versículo 3 diz, ficaram escandalizados. E era o mesmo povo. Admirados, mas escandalizados, por causa da origem daquele homem que estava fazendo tantas coisas ali.